Tito 2. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Que as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos até aí. Temos muitas coisas nesses 5 versículos aqui. Os irmãos lembram que no capítulo anterior, no capítulo 1, Paulo conclui o capítulo afirmando que os falsos mestres, eles diziam que conheciam a Deus, mas eles o negavam por suas obras. Eles se importavam com as purificações externas, né? Lembram? Não toca aqui, não põe a mão aqui. Com comida, com bebida, o que podia comer, o que não podia. Mas a vida deles, o interior deles era cheio de pecado, né? Então, Paulo vai falar que para os impuros tudo era impuro. Não tinha nada de puro neles, né? Porque eles eram impuros. Então, agora no capítulo 2, Paulo ordena a Tito que ele se contraponha a esse pensamento e pregue o verdadeiro evangelho e as obras que estão em harmonia com ele. É interessante que essa palavra aqui que ele fala, tu, porém, né, falando para Tito, fala o que convém a sã doutrina. Esse convém aí tem muitas traduções, mas é algo que combina com a sã doutrina. Os irmãos mais antigos lembram de uma palavra, isso daí orna, não orna, né, João? Quando o pessoal fala, essa roupa aí está ornando. Essa é a ideia aqui, é algo que combina com o evangelho. Porque a vida dos falsos mestres era uma vida religiosa em atos exteriores, mas o que mostrava que eles não tinham a graça de Deus era que o seu interior era impuro. A vida deles não combinava com o evangelho. Então vemos que Paulo tinha esse tema na mente dele na carta inteira, que ele queria deixar claro que a graça de Deus salva pecadores e os conduz a uma vida de piedade, santidade e boas obras. Tito deveria encorajar, insistir, exortar para que os irmãos crescessem nessas boas obras. Também ali em Tito 2,10 ele vai falar a mesma coisa. Paulo então, resumidamente, vai orientar Tito em como essa graça de Deus deve se manifestar em todo crente, de acordo com a sua idade, de acordo com o seu sexo, de acordo com a sua função na sociedade. Então, ao invés dele ficar gastando tempo com falatórios inúteis, que Paulo diz, com cerimônias, com coisas da lei, ele deveria falar para os mestres ali em Creta, que era esse tipo de ensinamento que eles deveriam dar. Então, ele vai começar pelos homens idosos, né? Pelos homens idosos. Depois vai passar pelas mulheres mais idosas, depois pelos jovens e assim por diante, pelos trabalhadores e vai indo. Então, diferente das outras vezes, eu vou compartilhando e vou já fazendo algumas aplicações para não deixar tudo para o final. Então vamos lá, ele começa no versículo 2, falando assim: quanto
aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis e sensatos. Paulo inicia pelos homens mais velhos, e aqui ele não estava falando só dos presbíteros. Lembra que teve todo um trecho falando dos presbíteros? Aqui ele está falando dos homens mais velhos de toda a congregação. E ele ordena para que eles sejam sóbrios, vigilantes, pessoas sérias, que fossem bons exemplos para os mais novos. Ele vai dizer que eles não deveriam ser bêbados, pessoas desregradas, com pensamentos e conversas tolas. Pelo contrário, os homens mais velhos deveriam inspirar respeito dos mais novos, deveriam se portar com dignidade no meio da congregação. E hoje é comum a gente ver os homens mais velhos se comportando como jovens, não é verdade? Eles vestem roupas não apropriadas, usam até um palavreado meio juvenil, né? Indisciplinados, relaxados. Ao invés de serem modelo a ser seguido pelos jovens, inspirando respeito e admiração, são influenciados pela inexperiência dos mais novos, não é verdade? Às vezes os irmãos mais velhos eles ficam aderindo às modas, às modinhas dos mais novos. Deveria ser ao contrário. Os mais novos deveriam seguir os mais velhos, que já estão mais experimentados na fé. Às vezes os irmãos mais velhos têm os mesmos valores e pensamentos da juventude sobre, por exemplo, riqueza. O conselho do irmão mais velho é: você tem que ganhar dinheiro, cara, porque a aposentadoria depois você está perdido. Mas não é esse o conceito de riqueza da sabedoria de Deus. E às vezes os mais velhos têm os mesmos valores dos mais jovens sobre as coisas que valem a pena na vida, onde investir o tempo. Dizem, por exemplo, para os mais jovens que o importante é viajar, aproveitar a vida, que depois você vai ficar velho, ganhar dinheiro, aproveitar todo tipo de lazer, joga a bola enquanto você pode, porque depois o joelho já não aguenta. E deveria ser ao contrário. Os irmãos mais velhos da congregação, eles deveriam ser maduros, experimentados no Evangelho e pelas circunstâncias da vida. Deveriam saber que tudo passa nessa vida, que a beleza não dura para sempre, que a morte está logo ali. E deveríamos pensar mais na vida vindoura do que na presente, que a alma é mais importante que o corpo, que o dinheiro não compra as coisas mais preciosas, e que o coração humano é enganoso, que os impulsos precisam ser controlados. Os irmãos mais velhos poderiam ensinar os mais jovens que eles podem confiar em Jesus, que sustentou a vida deles até o final, e incentivar os mais jovens, encorajá-los. Que Cristo é melhor que tudo nessa vida, que Ele é suficiente. Esse é o papel dos mais velhos na congregação. Muito importante, muito importante. E o apóstolo Paulo diz que isso combina com o Evangelho, isso orna com a palavra de Deus, com aqueles que foram salvos. E diz também que eles deveriam ser sadios na fé, não é? Sadios na fé, no amor e na constância. Pelo contexto aqui, a gente pode acreditar que Paulo está fazendo uma contraposição aqui com as doenças da idade. Porque ele fala que os mais velhos, eles precisam ser sadios. Eles precisam estar em forma. Apesar de todas as fraquezas da idade, das doenças que vão chegando, mas na fé, no amor e na constância, eles deviam estar fortes, saudáveis. Essas graças deveriam estar funcionando em ordem, de maneira adequada, em equilíbrio, com todas as suas partes funcionando juntas.
livres de doenças e debilidades. A fé, o amor e a constância deveriam estar plenos pulmões, apesar do pulmão do corpo poder já estar enfraquecendo. A fé dos idosos deveria ser completa, com uma doutrina correta sobre Cristo, uma confiança genuína em sua obra e promessas, cheias de frutos, de obras, um amor verdadeiro por Deus, Cristo e seu povo, um amor que vem de Deus, baseado na cruz e na autonegação, não um amor pelo mundo ou pelas coisas terrenas, buscando a satisfação da carne, nem o sofrimento, o sentimento de rancor e amargura, tão comuns àqueles que estão chegando ao fim da vida terrena. E ele também diz que eles deveriam ser perseverantes, não apenas para enfrentar as dificuldades da idade avançada, mas para os últimos sofrimentos que porventura ainda tivessem que sofrer por causa de Cristo. Ainda não acabou. Ainda pode ser que seja necessário sofrer mais um pouco, e frutificar mais um pouco, e mostrar mais um pouco. Walter, Celso, meu pai, Silvio, né? Sadios na fé, no amor, no lar, na constância. Veja o que Paulo escreve para Filemão, Filemão 1,9, ele diz assim: sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, ele diz, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Ele era um homem velho, mas estava lá sofrendo por causa do Evangelho. Ainda não tinha acabado, apesar da idade. Ele ainda estava dando frutos na prisão. Paulo, o velho. Salmo 92, 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Olha que coisa maravilhosa. O salmista compara os mais velhos como a palmeira, florescerá como a palmeira. Lá no Oriente Médio, a palmeira mais comum lá são as tamareiras. As tamareiras que começam a dar frutos depois de 80 a 100 anos de plantado. E dão fruto por muito tempo, tamareiras de 200 anos, e assim por diante. E o salmista diz que os justos, na velhice, eles vão ser como a palmeira, depois de muitos anos ainda vão estar dando frutos. E o cedro do Líbano, que é uma árvore muito forte, que cresce também por muitos e muitos anos. Ela não para de crescer. Assim são os irmãos e as irmãs mais velhas. Eles estão plantados na casa do Senhor. No final da vida, não é que os velhos, os mais idosos, irão parar, eles vão murchar espiritualmente. Não, eles ainda frutificarão. Amém. Serão viçosos e vigorosos, ainda darão frutos. E para quê? Para anunciar que o Senhor é reto, para ensinar para os mais novos que Ele é a rocha, nele não há injustiça. Então, ele vai continuar agora falando das mulheres idosas. Ele diz assim: quanto às mulheres idosas, as mulheres mais velhas também são chamadas a frutificar e assumir o seu papel na congregação. Segundo o dicionário grego, essa palavra aqui era usada para mulheres com mais de 50 anos. Elas deveriam se tornar
um modelo a ser seguido pelas irmãs mais novas. E ele continua assim: semelhantemente, então da mesma forma que os homens mais velhos, as mulheres mais velhas deveriam ser sérias em seu proceder. Elas deveriam inspirar respeito das mais novas pelo seu comportamento sério, reverente, consagrado a Deus. Essa palavra também quer dizer um comportamento santo. Essa palavra aqui, proceder ou comportamento, é uma palavra bem geral no grego. Ela inclui o linguajar, a vestimenta, os hábitos, os gestos, ou seja, tudo que se vê da expressão interna de uma pessoa, aquilo que aparece do seu ser. Vamos abrir lá em 1 Timóteo 2, versículo 9. Porque lá Paulo vai instruir a Timóteo como deve ser então esse proceder das mulheres que foram salvas. Porque aí a gente pode olhar na palavra de Deus e ver como que as irmãs mais velhas deveriam se comportar para inspirar as mais novas. 1 Timóteo 2, 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Veja que é o que orna para as mulheres que professam adorar a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Pedro 3, 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras. Como que eles seriam ganhos? Vê aí que é o proceder lá que a gente está falando, tudo que expressa o ser. Serão ganhos sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Aí ele vai dizer, no versículo 3, qual é a beleza das mulheres segundo Deus. A beleza de vocês, versículo 3, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, a beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. As irmãs viram aí o que é a beleza segundo Deus? Não é a beleza exterior. Fala, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites, nos cabelos, nas roupas caras ou finas. Mas o que é de valor para Deus é a beleza do espírito dócil e tranquilo. Ele diz que é de grande valor para Deus isso. No versículo 5 fala, pois assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Viu como que as mulheres do passado se adornavam, os enfeites das santas mulheres? Era com esse espírito dócil, tranquilo, se sujeitavam a seus maridos. Sara chamava Abraão de Senhor. E a palavra diz que isso é beleza para Deus. Essa beleza ela não perece. Ela não vai com o tempo. Pelo contrário, ela vai ficando cada vez mais bela.
Conforme a beleza natural exterior da juventude passa, com o decorrer dos anos, muitas mulheres se apegam cada vez mais a todo tipo de enfeite exterior, né? Fica tentando compensar de algum jeito, e daqui, dali e tal. No entanto, o que é de grande valor para Deus é a beleza interna. Essa não perece, nunca fica feia. O adorno ou enfeite que as irmãs devem apresentar para Deus e para seus maridos é um espírito dócil e tranquilo, respeito e sujeição. E os maridos devem aprender a ver essa beleza segundo Deus e não segundo o mundo. Porque às vezes os maridos querem que as irmãs se enfeitem segundo o mundo. Mas se as nossas esposas forem assim como a palavra de Deus diz, nós deveremos achar elas belas, muito preciosas e bonitas, enfeitadas, segundo Deus e não segundo o mundo. Então elas deveriam, as irmãs mais velhas, ser santas no seu procedimento, deveriam viver dessa forma aqui, para que as mais novas fossem ensinadas e inspiradas pelo comportamento delas. E o apóstolo Paulo vai prosseguindo, ele fala para as mulheres mais velhas não serem caluniadoras. A palavra que Paulo usa aqui é muito interessante, irmãos, a palavra no grego. Ela diz para as irmãs mais velhas não serem diabolos. É a mesma palavra que é usada por diabo em toda a Escritura. Diabolos, muito forte. O que significa, né, a palavra diabolos? É caluniador, é um acusador, no sentido de falsas acusações, com o propósito de destruir e difamar. Alguns escritos traduzem isso para essa palavra diabolos, para aquela que morde as costas, aquela pessoa que fala, que pica nas costas, que bate nas costas. Interessante Paulo ter colocado isso aqui, né? Paulo sabia muito bem da tentação comum entre as mulheres de serem caluniadoras e fofoqueiras, especialmente quando já não tem mais as obrigações com relação aos filhos e ao marido, no caso das viúvas, são as mulheres mais velhas. Esse tipo de comportamento causa todo tipo de problemas e divisão na igreja. Veja o que ele escreveu lá. Ele escreveu para Timóteo, na primeira carta, capítulo 5, versículo 13. Primeira Timóteo 5, 13. Diz assim, ó, além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir quem? Satanás. Não sejam diabas, fofoqueiras. E essa é uma tentação das irmãs, e principalmente das mais velhas, quando já criaram os filhos, às vezes o marido já morreu. E a Escritura diz aqui que algumas aprendem a ficarem ociosas. Aí elas vão andando de casa em casa, fazendo fofocas. E algumas já até se desviaram para seguir a Satanás. Então, o que combina com a sã doutrina, isso daqui não combina com a sã doutrina para as mulheres mais velhas, não caluniadoras. E ele continua, ele fala, não escravizadas a muito vinho. Novamente, assim como ele ordenou para os homens, que os homens idosos fossem temperantes ou sem exageros, equilibrados, segundo Deus,
Paulo ordena a Tito a exortar as irmãs mais velhas com relação à escravidão da bebida também. Toda essa tendência de caluniar e fofocar seria extremamente potencializada com a bebida alcoólica, não é verdade? Isso é um péssimo testemunho, porque a bebida alcoólica, conforme a pessoa vai bebendo, parece que vai tirando os filtros dela, né? Ela vai... Tudo aquilo que restringia ela de fazer alguma coisa, ela vai... A mulher fofoqueira, já com bastante vinho, seria bem terrível, bem ruim na congregação. Ia causar muito dano. Então, Paulo fala para Tito. E isso era o costume ali da ilha de Creta. As mulheres bebiam bastante. Hoje é bem comum a gente ver as mulheres bebendo bastante, né? Em bares, restaurantes. Antigamente não era muito assim, né? E se você prestar atenção, geralmente elas estão falando mal de alguém. O assunto, assim, depois que já está bem encharcado, elas costumam estar disputando, falando mal de alguém e tal, aquela amiga, você viu aquela e tal, e vai indo. Quanto prejuízo já vimos quando irmãs fazem esse trabalho do diabo, de levarem acusações e fofocas entre líderes da igreja, causando separações e muita confusão. Não é verdade? Então ele vai dizer agora, ele falou duas coisas que não combinam com a sã doutrina, e agora ele vai voltar a falar uma coisa que combina com a sã doutrina, que orna, que deixa a mulher mais velha, deixa ela bela aos olhos de Deus. E é o papel que Deus deu para as irmãs mais velhas. Sejam mestras do bem. Então, além de ter uma vida exemplar, as irmãs mais velhas devem instruir as mais novas a terem uma vida decente, santa, ensinando, aconselhando com relação a tudo que é bom e belo aos olhos de Deus. Mestras do bem, mestras de tudo aquilo que é bom segundo Deus. Tudo que Deus diz que é bom, as irmãs mais velhas deveriam ser mestras nisso, para poder ensinar as mais novas. E aqui não há contradição com a proibição dada por Paulo, lá em 1 Timóteo 2,12, que ele diz assim, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Essas coisas não estão em contradição, porque a Escritura proíbe o ensino público, no qual a mulher se coloca em posição de autoridade sobre o homem. Isso é o que Paulo falou, não permito que ela ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. No entanto, a natureza daquele ensino lá, que Paulo está encorajando as irmãs mais velhas, é semelhante ao que uma mãe faz com suas filhas. É uma instrução diária, com palavras, com exemplos, a como ter uma vida piedosa e bela aos olhos de Deus. É um acompanhamento, é um pastoreamento, as irmãs mais velhas presentes na vida das irmãs mais novas, sendo mestras do bem, ensinando tudo que é bom, aos olhos de Deus, não aos olhos delas, aos olhos de Deus. Nessa altura, as irmãs mais velhas já deveriam saber o que é bom aos olhos de Deus, para ensinar as irmãs mais novas. Então ele vai continuar, sejam mestras do bem a fim de... Então qual que é o objetivo de ser mestras do bem? De instruírem as jovens recém-casadas. A minha tradução traz recém-casadas, ou aqui no original fala só jovens, mas como que ele vai falar para instruir a amar os maridos e os filhos, fica óbvio que são jovens casadas, porque as não casadas não iam ter maridos e filhos. Então, a tradução ficou boa aqui, jovens recém-casadas. Paulo então diz a Tito que ele deveria ordenar as irmãs mais velhas a desempenhar esse papel na congregação.
não seria um sermão de Tito. Tito não ia juntar as irmãzinhas recém-casadas e ensinar elas essas coisas. Não era para ser assim. Ele falou para Tito instruir as mais velhas para elas fazerem isso, para elas acompanharem e ensinarem as mais novas. Não seria um sermão de Tito nem uma demonstração direta e esporádica dele para as irmãs mais novas. Ao contrário, as irmãs mais velhas deveriam fazer essa instrução e treinamento que deveria ser pessoal, constante e diário. Hoje acontece isso, irmãos? Acontece isso, Silvia? A gente não vê muito isso, né? As mulheres, o pecado, irmãos, ele sempre inverte. O que Deus fala que deve fazer, a gente não quer fazer, e o que Deus fala para não fazer, a gente quer fazer. Então, o que Paulo proibiu lá é o que as mulheres querem fazer, e o que Paulo falou para fazer é o que elas não querem fazer. As mulheres querem tomar o lugar dos homens nas igrejas, nas casas, querem estar à frente e governar. Já não estão mais disponíveis para instruir as mais novas. Elas não têm mais tempo, pois foram trabalhar fora de casa, na maioria das vezes apenas para fins carnais e pecaminosos. Pois não se contentam com a vida simples, desprezam a função que o Senhor deu a elas. Como se poderão ensinar se já não sabem mais o que é ser mulher segundo a palavra de Deus? Suas mentes têm sido tomadas pela ideia maligna e mundana de que podem ser o que quiserem e viverem da maneira que quiserem. Será mesmo? Não foi isso que o diabo falou para Eva? Foi, não foi? Que ela poderia viver do jeito que ela quisesse. Diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Não vai morrer. Que Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos. E como Deus, serei conhecedoras do bem e do mal. Deus deu deu uma ordem, mas o diabo falou: não é assim não. Você pode ir lá, você pode comer do fruto, que vai ser bem melhor do que o que Deus te ordenou. Então Paulo ele vai descrever agora com poucas palavras o que é uma mulher segundo Deus. Dessa forma indica como as mulheres, tanto as idosas, porque as idosas iam ter que ensinar isso para as mais novas. Então era algo para as mais novas e também para as idosas. E ele diz que isso era um adorno e um atrativo para o Evangelho. Então agora a gente vai ver aqui algumas ordens, algumas orientações de Paulo sobre como uma mulher deve ser e essas mais velhas deveriam ensinar as mais novas. A gente vê na Escritura que Deus criou o homem e a mulher e eles são diferentes. Eles são diferentes. Eles são complementares. Então, quando a gente costuma muito dar ênfase na questão sexual e biológica, não é? Os crentes, eles ficam doidos com a ideologia de gênero. Não, homem é homem, mulher é mulher. Mas a igreja costuma parar só na parte sexual e biológica. Mas homem é homem e mulher é mulher para Deus no todo. Tem as coisas que são do homem, tanto biológicas, mas a sua função, as suas características, o que Deus deu para ele fazer, e as coisas da mulher. Está pré-definido. E essas duas coisas se encaixam como uma peça
e forma um ser. Por isso que fala lá que é uma só carne. E dessa união brotam os frutos que são os filhos. Só que o mundo e as ideias feministas é ao contrário. A ideologia de gênero surge do feminismo. O feminismo diz que não existe o conceito de mulher e nem de homem, que é uma coisa que criaram. De que a mulher nasce lá, mas coisas de mulher, comportamento feminino, o papel da mulher na sociedade e na família não existe. Que a mulher simplesmente decide o que ela vai querer ser. E que todas essas coisas foram uma construção da sociedade para oprimir as mulheres. Então você tem duas coisas. A palavra de Deus e Deus, que criou homem e mulher diferentes e estipulou onde cada um deve agir e como cada um deve agir. E o mundo, que rejeita Deus e fala, você vive do jeito que você quiser. Pronto. Me parece que o mundo chega a ser mais honesto do que o cristão que rejeita o que a Bíblia diz sobre as mulheres, por exemplo. Porque o mundo, lá os fundadores do feminismo, aquela loucura lá, eles rejeitaram Deus. Deus não existe. Então, se Deus não existe, é isso aí mesmo. Cada um faz o que quer, e não existe homem e mulher, cada um decide como deve ser. Mas, às vezes, a igreja fala, Deus existe. Só que aí o que Deus falou, que é o papel de cada um, eu não quero. Eu quero fazer do meu jeito. É pior do que aquele que diz que Deus não existe, porque pelo menos é honesto. Deus não existe, então vamos fazer do jeito que eu quero. Então vamos ver como que é a mulher segundo Deus. Então, Paulo diz que as mais velhas deveriam ensinar as mais novas, a primeira coisa, a amarem ao marido. Os irmãos vão ver sempre quando fala das mulheres na Escritura, tem três coisas que vêm sempre junto. O marido, os filhos e o lar. Desde a maldição que foi dada para a mulher lá, a todas as orientações do Novo Testamento. Então, começando pelo marido. Amarem ao marido. Que conselho esquisito, não é? Você ter que ensinar uma mulher a amar o marido. Mas, antigamente, irmãos, o casamento por amor era algo assim difícil de acontecer. As pessoas se casavam por outros motivos. Casavam por dinheiro, por política, um reino para o outro, por conveniência, ou às vezes o cara fez uma promessa e casou. Juntou lá os dois e agora? Como é que nós faz? Então, as mais velhas tinham que ensinar as mais novas a amarem esse marido aí, que Deus deu para elas na sua providência. Então, o amor deve estar presente na união matrimonial entre os filhos de Deus. Isso era um grande e maravilhoso testemunho. Lá em Creta, uma esposa que realmente amasse o marido. Capaz de se doar, de negar-se a si mesmo, porque amor é isso, né? Como que Deus nos amou? Ele se entregou por nós. Amor é cruz. Não tem amor sem cruz. Então, capaz de se doar, de negar a si mesmo, com profundos afetos verdadeiros de amizade, companheirismo, é a vida de Cristo sendo manifestada. Além de uma alegre submissão, esse amor ao marido envolve ajudá-lo em tudo, buscar a sua honra, interesses, esforçar-se para agradá-lo, buscar a paz, harmonia e união, tratá-lo com respeito e afeto, compartilhando dos seus sofrimentos, das suas angústias. Era isso que as irmãs mais velhas tinham que ensinar para as novas que tinham acabado de se casar, para amar os seus maridos e se dar por eles. E além do mais, elas deveriam ensinar também as irmãs mais novas a amarem os seus filhos, não é? Outra coisa muito interessante.
você precisar ensinar uma mulher a amar o seu filho, não soa esquisito? Soa esquisito isso. Meu pai está lembrando que é seus filhos no plural. Lá em Romanos 1:31, quando Paulo está explicando o que o pecado fez conosco, qual é a nossa situação de depravação total, uma das coisas que está lá, Romanos 1:31 diz assim, ó, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. O pecado faz o ser humano, ele se degradou tanto, que até as afeições naturais que uma mãe deveria ter pelos seus filhos, ele foi corrompido. Por isso que Paulo precisa falar para as irmãs mais velhas, ensinarem as mais novas a amarem os seus filhos. E essa falta de afeição natural, de amor natural, porque não deveria ser a coisa mais natural do mundo, não, a mãe amar os filhos. Mas havia e ainda há sacrifícios de crianças, de bebês no mundo, de monte, para ídolos e para tudo quanto é coisa. Nasciam, lá em Roma, tinha um pessoal que avaliava o bebê. Ó, esse daqui merece viver, esse daqui está meio esquisito, joga ele. E os pais colocavam essas crianças, os historiadores falam que elas eram expostas para ser comidas pelas feras, por aves de rapina, qualquer coisa que aparecesse. Então tinha um lugar lá que era o comedouro de bebês, que as mães não queriam, e os pais. E sempre houve sacrifícios de crianças em cultos idólatras, sem afeição natural. Então, as mais velhas precisam ensinar as mais novas a amarem seus filhos. E isso ainda continua, irmãos. Quantos abortos são feitos diariamente no mundo? Agora não é nem a ave de rapina que come lá, é a própria mãe que arranca pedaço por pedaço do bebê que está dentro dela. Quanto mais de Cristo for formado em nós, mais essas afeições naturais são restauradas, mais amaremos nossos filhos. Conceber e criar filhos será uma bênção, um privilégio, um grande desejo, porque isso é o normal para Deus. Filho na Escritura é sempre bênção. Não tem nenhum lugar que diz que Deus amaldiçoou tal pessoa e deu um filho para ele. É sempre o contrário. Deus o abençoou e eles tiveram filhos. Foi isso, a primeira bênção lá em Gênesis. E foi o primeiro mandamento também. Crescei e multiplicai. Uma vez a Dani perguntou para uma irmã assim, e aí, você vai ter mais filhos? Deus me livre! Foi isso que ela respondeu. Sem afetos naturais. Porque para Deus ter filhos é uma grande alegria, é uma bênção. Só que nós, como pecadores, não queremos. Porque isso vai envolver amar, isso vai envolver cruz. Mas isso que vai manifestar a graça de Deus. Salmo 128:1 diz assim, como é feliz aquele que teme ao Senhor, como é feliz quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Eu estou falando aqui para o homem. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como é feliz esse homem que tem
a sua casa cheia de filhos. Para Deus isso é bênção. Com uma videira frutífera, e esses brotos aqui ao redor da oliveira, eu vi uma foto que a oliveira assim, ela tem aquele troncão assim, mas lá da raiz vai saindo alguns brotos assim, meio na lateral assim, ó. Nasce um, nasce outro. Então, ao redor daquele tronco principal vai nascendo um monte de brotos. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A vida de pecado é egoísta. E nos relacionamentos isso fica muito evidente. O pecador se casa e tem filhos para buscar os seus interesses. Já a vida que Cristo nos dá é uma vida que, por amor a Deus, somos conduzidos a uma vida de abnegação e cruz, onde a esposa, que no caso vive agora para os interesses do seu marido e seus filhos. E aí, escondida na cruz, está a felicidade e a realização. O Senhor disse assim, lá em João 12,50, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Aquilo que Deus disse que é bom, realmente é bom, irmãos. O nosso pecado, ele distorce. O pecado diz que o que Deus disse que é bom, o pecado diz, fala, não é bom, não caia nessa fria, porque Deus não é bom. É o diabo sempre dizendo, ó, desconfie de Deus. Esse negócio aí de ter filho não é muito legal. Mas Deus falou que é uma bênção. O feminismo diz que ter filhos é uma escravidão para a mulher. É isso, é escravidão. A gravidez é como se fosse uma doença que precisa ser evitada de qualquer modo. É muito contraditório uma irmã que se casa e não quer ter filhos. Na grande maioria dos casos é o sinal de puro egoísmo. A mulher não quer se doar nem o mínimo que seja. Ela sabe que filhos vão exigir dela doação, então ela prefere viver para si. Geralmente consideram criar filhos como algo que as impedirão de alcançar seus objetivos ou de desfrutar a vida. O feminismo convenceu que ter filhos é uma prisão, algo que elas precisam se libertar. Paulo escreve a Timóteo, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, de amor e santificação com bom senso. Veja como Paulo dá aqui ênfase à maternidade, à missão de mãe das irmãs. O comentarista bíblico disse assim para as irmãs: seu primeiro dever era tornar bela a vida doméstica, por amor do marido e dos filhos. Aquele grande amor que sempre ensina o esquecimento de si mesmo. Então Paulo vai continuar aí, amar os maridos, os filhos, e agora serem sensatas. Quer dizer essa palavra aqui, discretas, sem exageros tanto no comer, no beber, no vestir, no falar, equilibradas, sem se expor ao risco desnecessariamente, prudentes. A moderação bíblica descreve uma pessoa que não comanda a si mesma, mas é comandada por Deus. Ela sabe até onde dá para ir. Tudo é lícito, mas aqui é melhor não andar. Isso aqui é melhor não fazer. Isso aqui, se não fizer, vai trazer mais glórias a Deus. Isso aqui está prescrito tanto para as mulheres novas, velhas, para os homens. Você pode ver aqui que tem essa mesma palavra para todo mundo. Serem sensatos.
Depois diz que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas a serem honestas. Outra tradução pura, outra tradução castas. As profundas afeições pelo seu marido e filhos, por causa da devoção a Deus, farão com que sua mente e olhos sejam para o seu marido e filhos, não se corrompendo ou se misturando com interesse por outros homens e assuntos alheios. A castidade também se apresenta no modo de vestir, de forma que as roupas não sejam sensuais e atraiam o desejo e a atenção de outros homens. É papel, além de papel do marido, é óbvio, instruir as suas esposas em como se vestir, é papel aqui, Paulo está falando a Tito, das irmãs mais velhas, ensinarem as mais novas como elas devem ser castas, inclusive na sua maneira de vestir. E às vezes parece que é o contrário, a gente vê as mais velhas usando as roupas mais loucas. Provérbios 7, 10 diz assim: eis que a mulher sai ao encontro com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela é sedutora e espalhafatosa, e seus pés não suportam ficar em casa. Essa daqui é a descrição de uma prostituta. Essa daqui é uma mulher que não é segundo Deus. Ela é sedutora, espalhafatosa, e os seus pés não suportam ficar em casa. Ela gosta de ficar rodando por aí. E aí, Paulo continua: as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a serem boas donas de casa. Eu acho que deve ter já alguma versão que deve ter tentado arrancar essa palavra aqui da Bíblia. Essa palavra aqui usada por Paulo é oikuros. Ela é por duas palavras, formada por duas palavras. Oikos, que é casa, lar, e ergon, que é trabalho, uma tarefa. Significa, portanto, que guarda a casa, que cuida da casa, ou uma tradução direta, que trabalha em casa. Também usado em diversas literaturas para descrever um vigia ou um guardião de uma casa. Se você olhar na concordância Strong, que é bem famosa, diz assim: de oikos, um guarda, uma pessoa que fica em casa, ou seja, com inclinações domésticas, uma boa dona de casa, uma governanta em casa. A versão King James traduz assim: dedicadas aos seus lares. Esta é uma das características da mulher segundo Deus. Agora, as irmãs podem concordar com isso e se submeterem à palavra de Deus e encontrarão satisfação, alegria, ou não. Podemos ir com o mundo. Não existe função e nada para as mulheres, cada mulher vive como achar melhor. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Paulo não falou lá a Timóteo que as viúvas novas elas deveriam se casar, a gente já leu aqui, amar os maridos, ter filhos, amar os maridos e cuidar dos seus lares. Foi essa a missão que Paulo instruiu as irmãs. Vamos ver aqui mais que ele instruiu lá em 1 Timóteo 5:9. Fala assim: nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas,
a não ser que tenha mais de 60 anos de idade. Então Paulo vai instruir como que deveria se ajudar as viúvas na congregação que estavam passando necessidade. E ele vai dar uma lista de coisas aqui, além de ter mais de 60 anos de idade, é a lista de como uma mulher deveria viver, de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, para saber se aquela irmã realmente era uma irmã fiel, uma crente que deveria ser ajudada, ou se era uma que estava ali no meio e eu não sei o que ela ia fazer, porque Paulo falou que não era para ajudar essa daí, essa viúva, mas não é o caso. Então, como que ia ser avaliado uma mulher? Bom, se ela viveu bem de acordo com a palavra de Deus. A avaliação era assim, ó, tendo sido fiel ao seu marido, versículo 9, versículo 10. Seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lembra da palavra? Receber os de fora, cuidar, abrir a casa para os irmãos e receber os irmãos, é assim, fichinha perto disso daqui. Criar filhos, hospitaleira, lavar os pés dos santos. Em muitos casos isso aqui era literal, mas é servir os irmãos da congregação, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não tem aqui ser gerente de uma multinacional, não tem nada. Como avaliar uma irmã se ela andou piedosamente? Se ela criou os filhos, se ela foi hospitaleira, se ela lavou os pés dos santos, se ela socorreu os atribulados, se ela se dedicou a toda boa obra, se ela amou o seu marido. É isso. Por qual motivo as mulheres estão deixando seus filhos pequenos nas mãos dos desconhecidos durante o dia todo? Qual o motivo para sobrecarregar os avós com a educação dos netos? Qual o motivo para sobrecarregar os maridos com todo tipo de trabalho doméstico ou com gastos extraordinários? Tem mulher hoje que não faz comida nenhuma. O marido tem que comprar iFood todo dia se ele quiser comer. Você acha que isso orna com isso aqui que a gente está compartilhando? E as irmãs mais velhas, era isso que elas deveriam ensinar para as mais novas. É o papel delas na congregação. Qual o motivo para nunca estarem disponíveis para aconselhar as irmãs mais novas? Qual o motivo para não ter mais tempo para serem hospitaleiras, receber os santos em sua casa? Qual o motivo para não socorrer os atribulados? O motivo não pode ser Deus, porque Deus que disse que era para fazer isso. Atualmente, o motivo raramente é uma real necessidade de sobrevivência. Os motivos são esses. Eu tentei pensar em alguns aqui, mas pode ser que tenha mais. Vergonha e desprezo à missão de mãe e esposa dedicada à sua casa. Hoje as mulheres têm vergonha e desprezo de dizer que ela é uma dona de casa, uma governanta de casa, ela se dedica ao seu marido, aos seus filhos. Desprezo a essa missão dada pelo próprio Deus. Da esposa e do marido. Às vezes o marido, você vai ficar em casa, você vai fazer muitas coisas. Porque minha mulher não fica em casa aí, ociosa. Minha mulher é tal. Outro motivo, realização profissional. Vou seguir minha carreira, vou buscar meu nome, meu marido, meus filhos e o meu lar, a minha responsabilidade em casa. Isso aí deixa para outro. E o feminismo que veio com essa ideia de paridade de tarefas.
Porque Deus criou as coisas dos homens e as coisas das mulheres. Ou você concorda com isso, ou você segue o mundo. Aí o mundo fala, é meio a meio. É 3 garfos você, 3 garfos eu. Você paga tal coisa, eu pago tal coisa. Não. Para Deus, os homens e as mulheres são diferentes em tudo e eles se complementam. Qual o motivo? Insatisfação com uma vida simples que os recursos do marido pode providenciar. Não quero andar de Celtinha, não quero. Tem que ser pelo menos... Que carro aí, Rafa? Pelo menos um Honda Fit. Celta não dá. Meu marido só consegue... O que ele ganha dá para ter só um Celta. Celta é muito ruim. Eu vou trabalhar para nós, gente, ter pelo menos um Honda Fit, né? Celta é casa do professor. Não se satisfaz. O que a Escritura diz? Ela diz que tendo o que comer, o que vestir, fique satisfeito. Qual o motivo para as irmãs nunca terem tempo para essas coisas que é a avaliação de uma mulher piedosa? Quer ter uma vida com mais conforto e até luxo. Outra coisa muito comum, independência do marido. Eu não vou ser dependente do meu marido, onde já se viu. Eu vou trabalhar e vou ter minhas coisas. Quero ter o meu dinheiro. Imagine se a igreja falasse isso para o Senhor Jesus, que é o casamento, reflete isso, né? Cristo e a igreja. Ó, Jesus, eu não quero depender de você, não. Eu quero fazer as minhas obras. E ignorância. Tem muita gente que simplesmente, todo mundo perto de mim está vivendo assim, então eu vou viver. Não pensa, não olha para a palavra de Deus. Pura, simples ignorância. Se você, irmã, está passando o seu dia fora de casa, deixando de lado sua principal missão de esposa e mãe, qual tem sido o seu motivo? Sonde o coração. Sonde, pergunte para você mesmo, qual que é o meu motivo? Por que eu estou fazendo isso? Ele vai continuar. Estou acabando, irmãos. Estou acabando. Sujeitas ao marido. Além disso, as irmãs mais velhas, por palavras e pelo exemplo, deveriam também ensinar as mais novas a serem sujeitas, obedientes, submissas aos seus maridos. Essa sujeição não significa que a mulher vale menos que o homem, nem que não possa contribuir com suas opiniões, nem que possam ser oprimidas e desprezadas pelo marido. Nada disso. As mulheres casadas devem estar sujeitas ao seu próprio marido. E esses têm a obrigação de amá-la a ponto de dar a sua vida por ela. Não é uma questão, a submissão não é uma questão de quem vale menos, quem vale mais. É uma questão da função e como Deus criou o homem e criou a mulher. É simples assim. Todo mundo está sujeito a várias pessoas. Eu lá no meu trabalho estou sujeito aos meus chefes. Não estou? Os filhos se sujeitam aos seus pais. E a mulher se sujeita ao seu marido. É simples assim o que a Escritura descreve. Os filhos valem menos do que os pais? Os empregados valem menos do que o patrão? Não vale. Em Lucas 2:51 diz assim, sobre Jesus. Então foi com eles. Eles quem? Era José e Maria. Era um casalzinho. Então foi com eles e lhes era obediente. A mesma palavra aqui que descreveu a obediência de Jesus é a mesma que está sendo requisitada aqui das irmãs. Você consegue imaginar uma coisa dessa? O próprio Deus, feito homem,
o Criador de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Feito homem, obedecendo José e Maria. Lhes era submisso. Tudo que José e Maria falava, o Deus feito homem, sim, senhor. Jesus, pega tal coisa aqui. Vem agora aqui. Qual que é o motivo que as irmãs têm para não sujeitar os maridos mesmo? Aqui, no caso de Jesus, aí sim, tinha alguém que valia muito mais, um valor infinito, que era muito mais especial. Era o Filho de Deus, era o Messias. Mas ele se sujeitou a um casalzinho de pecadores, pobres. Isso não impediu ele de ser obediente. O João Crisóstomo foi um dos pais da igreja no século IV. Dizem que todas essas coisas aqui que Paulo disse que as irmãs mais velhas deveriam orientar as mais novas, elas brotam do amor. Elas se tornam bondosas, guardiãs do lar, carinhosas com seus maridos. Ele disse assim: aquele que despreza o marido também negligencia a sua casa. É assim. Aquela que despreza o marido também negligencia todas as coisas da casa. E aí, para finalizar, por que que as irmãs mais velhas tinham que ensinar as mais novas a serem dessa maneira? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Dizia-se que os gregos não julgavam a doutrina em si mesmo, mas faziam da vida e da conduta o teste da doutrina. O grego ele não queria saber se a doutrina era bonita, se era legal, ele queria ver o que resultado que dava isso. Para que a palavra de Deus não fosse difamada. Paulo lembra a Tito que as irmãs não deveriam também, por causa das suas obrigações espirituais com relação a Deus e a igreja, se esquecerem dos seus deveres domésticos com relação aos seus maridos e filhos. Assim o evangelho não seria mal falado entre os incrédulos. As boas obras são como adornos ao evangelho, ornamentos que embelezam a sã doutrina, de forma que ela se torne atraente e bela. Paulo vai falar, se eu não me engano, ali para Tito, que os servos deveriam obedecer em tudo aos seus senhores para que o evangelho de Deus se tornasse atraente. Olha, que coisa interessante isso. Jesus falou assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso que é a luz que brilha. Irmãs, uma irmã que vive segundo Deus dessa forma aqui, ela brilha nas trevas desse mundo. Ela vai ser um adorno para o evangelho. Ela vai tornar o evangelho atraente. Um homem vai poder ver uma mulher piedosa e falar: nossa, como eu queria que a minha esposa fosse assim. E essa beleza será útil ao Espírito Santo na sua obra de convencimento e salvação para aqueles que herdarão a vida eterna. Mas por outro lado vai ser motivo de julgamento para os que perecem. Porque mesmo vendo a beleza de uma mulher piedosa, de uma família segundo Deus,
vendo como tudo funciona ordenadamente, como o amor, como o carinho, como a sujeição, como cada um está fazendo o seu papel. Mesmo vendo a beleza do fruto do Evangelho, eles vão rejeitar. Eu não quero isso. Isso vai contar para eles como condenação. Eles viram a luz. João que diz, não fala que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas, rejeitaram a luz. Eles viram uma vida santa, eles viram o próprio Deus andando no meio deles. Tudo que ele falava, o seu comportamento embelezava, era a santidade pura andando. Deveria ser a coisa mais linda do mundo. E chocante também para os pecadores. E eles viram aquilo e falaram, não, eu não quero, não creio. E assim vai ser aqueles que rejeitaram o Evangelho, mesmo vendo a beleza dos frutos. Mas para outros não. Pode ser que o comportamento de uma irmã, como diz ali, como Pedro disse, o seu comportamento seja tão atraente que o marido se converta. O Espírito Santo vai usar isso para convencer os homens. Que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs. Isso que é um desafio tão grande hoje. Parece que é proibido ler esses trechos da Escritura hoje em dia e falar sobre eles. Mas é uma beleza, é uma glória para uma mulher viver segundo Deus e se embelezar segundo a palavra de Deus. Amém?